Vamos orar então, para a gente começar aí a palavra. Pai, em nome de Jesus. É sempre bom, Deus, nós estarmos aqui reunidos. Porque a sua palavra diz que quando a gente se reúne em seu nome, o Senhor está aqui no nosso meio, Jesus. E quão agradável é, Senhor Deus, poder sentir a tua presença, poder estar onde o Senhor está, poder, Senhor Deus, ouvir o Senhor falar conosco, poder ouvir o Senhor tratar com a nossa vida, poder, Senhor Deus, ouvir que o Senhor nos ama, poder, Senhor Jesus, alimentar aqui junto com o Senhor a nossa fé. Deus, como é maravilhoso, Senhor Deus, estar, Senhor Deus, onde o Senhor está, Pai. Então, em nome do Senhor Jesus, agora que ouviremos a sua palavra, que o Senhor possa ministrar em nosso coração, que o Senhor possa, Senhor Deus, gerar em nós transformação. Deus, venha fazer diferença em nós, a sua palavra ela faz diferença, Pai. Venha tirar, Deus, todo julgo, venha, Senhor Deus, iluminar a nossa vida com a verdade que é a tua palavra, Pai. Venha, Senhor Deus, trazer, Senhor, a existência aos nossos olhos, Pai, aquilo que a gente precisa corrigir. Venha, Deus, nos dar fé, Senhor Deus, e ânimo, Pai, para tirarmos isso das nossas vidas, Pai, e sermos corrigidos, Senhor Deus, por Ti, Pai, no nome do Senhor Jesus. Nós repreendemos também ao diabo e todos os seus demônios que queiram roubar a palavra que agora será plantada. Em nome do Senhor Jesus, fora, nós declaramos que nós estaremos com os nossos ouvidos atentos, com os nossos corações abertos, para ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer a nós. No nome do Senhor Jesus, amém, glória a Deus. Eu queria que você pudesse abrir aí a tua Bíblia em Provérbios 6, e a gente está estudando sobre isso esses sábados. Provérbios 6, versículo 16, diz assim: há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 que a sua alma abomina. 17, olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre os irmãos. Então, 6 coisas que o Senhor odeia, 7 que a sua alma abomina. Essa situação, essa passagem aí de Provérbios, na verdade, Provérbios também é um livro que tem algumas poesias. Então, esses 6 e esses 7, né, é uma forma poética de Salomão colocar aqui. 7 no Oriente significa um número completo, significa muitos. Então, essa lista, claro que não está completa diante de tudo aquilo que o Senhor abomina, né? Não matarás, uma coisa que Deus abomina. Ele colocou isso nos mandamentos lá em Êxodo e tal. Mas Salomão, ele destaca essas 7 situações que Deus abomina, que Deus odeia, né? Ele coloca aqui. Na semana passada, a gente estudou sobre, dentre esse versículo, um tema específico que o Rafa falou, que foi sobre os olhos altivos, né? Sobre a soberba, sobre o orgulho. E hoje nós estudaremos sobre língua mentirosa. Então, algo que Deus odeia é a língua mentirosa. E a língua mentirosa, a gente identifica aqui que a palavra, a mentira, ela tem uma fonte. A mentira, ela tem uma fonte. A mentira, ela tem uma origem. E a palavra nos ensina que a origem da mentira, né, quem gerou a mentira, o pai da mentira é o diabo. Isso você pode encontrar lá em João 8,44. E tudo aquilo que provém do diabo é mal e é desprezível aos olhos de Deus. Deus não gosta de nada do que o diabo faz. Nada. E se é desprezível e é odiado por Deus aquilo que o diabo faz, nesse caso que a gente está estudando aqui, a mentira, isso também precisa ser desprezível e odiado por nós. A mentira é algo que não deve fazer parte da nossa vida. Deve ser algo que a gente também precisa desprezar, jogar fora.
A mentira, seja em qualquer esfera que for, ela cumpre o propósito que é o propósito do seu pai, de quem ela gerou. E qual que é o propósito, qual que é a missão, qual que é o foco, qual que é o objetivo, qual que é o alvo do diabo nessa terra? É roubar, matar e destruir. Então a mentira, ela também é um instrumento de roubo, de destruição e é um instrumento de morte. Se é um instrumento de roubo, destruição e de morte, esse não é o meu e não é o seu objetivo. Nossa meta aqui, o nosso foco, nossa missão nessa terra, nosso alvo, é matar, roubar e destruir como o diabo? Não. Então, se a mentira é instrumento disso, nós também não temos nenhuma parte e não temos que comungar com a mentira. A nossa missão, nosso alvo aqui nessa terra, o que que é? Proclamar com a nossa palavra, com a nossa voz, proclamar com o nosso estilo de vida o reino de Deus. Que tem um caminho, que esse único caminho é Jesus Cristo, é essa a nossa única missão aqui na terra. E a proclamação do reino de Deus através da nossa voz, a nossa palavra, através do nosso estilo de vida, não tem nada a ver com a mentira, seja ela qualquer que seja ela qualquer que for. Amém? Amém. Então a gente precisa, de uma certa forma, atentar para a nossa vida e identificar se a gente está andando de fato em tudo aquilo que a gente faz na verdade. E quando a gente fala em mentira, somente na idade de vocês, a gente identifica que existem algumas situações, algumas oportunidades que a gente pode ser tentado pelo diabo ou tentado pela situação a mentir. E quais são essas situações? Por exemplo, a gente desejar esconder um erro, desejar escolher uma falha, até mesmo um pecado de alguém ou de algumas pessoas. Então, por conta disso, eu minto. Eu falo uma coisa que de fato não aconteceu, ou eu simplesmente me calo diante de um questionamento, de uma situação, eu omito a verdade. Isso também é mentira. Alguma situação, por exemplo, de causar uma impressão em outras pessoas. Mostrar a alguém algo que de fato eu não sou. Você, por exemplo, mostrar para uma pessoa, você sentir essa necessidade de falar, mostrar que você é rico e na verdade você não é. Você tem esse complexo, enfim, essa dificuldade e tenta se apresentar de uma forma para uma pessoa que você de fato não é. Se apresentar de uma maneira que a outra pessoa queira que você seja, e você se maqueia daquilo, né, para poder tentar agradar, enfim. Isso é uma mentira, causar uma impressão. Para resolver algum problema, uma outra oportunidade para mentira. Você, de repente, não estudou para uma prova, e aí você vai mentir. E a forma de você mentir para sua professora é você colar do amigo do lado, do amigo da frente, ou simplesmente levar a tua cola pronta e colar lá. Para quê? Para maquiar uma história final, mostrando que você de fato sabe aquela matéria, e você está mentindo. Você está compactuando com aquilo que não é de Deus, daquilo que não é reino de Deus. Ou, né, uma outra oportunidade de mentira é o medo de uma disciplina. Você fez alguma coisa de errada, e aí com medo de algum tipo de disciplina que você venha a receber, seja ela dos seus pais, seja ela da professora, do colégio, seja ela de quem quer que for, né, você tem esse medo e você não fala a verdade. E a palavra de Deus diz que a nossa postura com relação àquilo que a gente é ou aquilo que a gente fala, ela precisa ser ou sim ou não. E a palavra de Deus é tão radical com relação à verdade que ela diz o seguinte: existe o sim e existe o não. Qualquer coisa que seja diferente do sim ou diferente do não é do diabo. Tem procedência maligna. Não é verdade. A mentira, algumas consequências que ela traz, né, para a nossa vida, ou algumas características da mentira. A palavra de Deus, na verdade, existe um ditado popular, que é um ditado que provém até da palavra de Deus. A mentira tem perna
curta. A palavra de Deus diz que a mentira ela tem vida curta. Você vai encontrar isso lá em Provérbios 12, 19. Então não importa o tempo que leve, de qualquer forma, um dia aquilo que você contou de mentira ou aquilo que você maquiou, um dia vai ser revelado, vai ser descoberto. Ela tem perna curta. Você conta alguma situação aqui, daqui um mês, 2 meses, enfim, um período curto aí de tempo, alguém vai descobrir tudo aquilo que você fez de errado ou que você, de fato, mentiu. Então, não vale a pena mentir. Isso é uma má consequência. Uma outra situação que a gente verifica, lá em Apocalipse, existe uma listagem dos tipos de pecadores que não herdarão ao reino dos céus. A palavra até diz os tipos de pecadores que herdarão lá o inferno. E quais são esses pecadores? Os feiticeiros, né? Ele coloca nessa listagem, ele coloca nessa listagem os imorais e coloca também os mentirosos, dizendo que os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Uma outra coisa que a mentira ela traz, e eu queria que você abrisse isso comigo, isso é bastante sério, está lá em Isaías 59, de 1 a 3. Olha o que acontece quando há mentira. Certamente a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Pois as vossas mãos estão contaminadas de sangue, os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam falsamente e a vossa língua pronuncia perversidade. Então, dentre os pecados que ele coloca aqui que Israel estava cometendo, que fazia com que Deus não ouvisse as orações deles, entre eles é a boca que fala falsidade, a boca mentirosa, a língua mentirosa. Então, uma das consequências graves que a mentira gera na nossa vida é que elas bloqueiam a minha oração. Deus não tem condição, porque a gente está em pecado. Então, isso bloqueia a oração. Outras coisas que a mentira ela gera, e a gente tem estudado esse tempo todo aí sobre relacionamento, e tudo isso que você verifica nesse Provérbios 6:16 são situações que ferem os relacionamentos. Exatamente a mentira ela fere relacionamento. Quando a mentira ela é descoberta, quando as pessoas descobrem que você de fato sobre aquela situação você mentiu, você perde a confiança da pessoa. E para você resgatar a confiança é algo que é difícil. É difícil você resgatar a confiança de uma outra pessoa depois que você quebrou. E a mentira, ela destrói essa questão de confiança. Ela também gera desapontamento. A pessoa, puxa, você falou isso, para quê? Né? Ela gera esse desapontamento na outra pessoa. Fere relacionamento. E tudo que ela conseguiu fazer, mesmo que por um determinado momento de tempo, a mentira conseguiu fazer, num determinado momento posterior, aquilo é arruinado. Por exemplo, se você hoje decide mentir para sua professora, para os seus colegas, mostrando que você é um cara estudioso, que você foi bem na matéria, decidiu colar e conseguiu tirar um 10 agora no ensino médio. O vestibular está aí, é uma outra esfera que você vai ter que ser provado, e lá tudo aquilo que você poderia aprender e que você mentiu ali, vai chegar lá no vestibular, você não vai conseguir ter sucesso, não vai passar. Ou vai ter que pagar 2, 3, 4 anos de cursinho para conseguir um curso que você quer legal, numa universidade que você quer legal. Então, por mais que você consiga alguma coisa aqui, lá na frente, o desastre é muito pior do que efetivamente você teve. Então, essas são as consequências sérias com relação à mentira. E qual deve ser a nossa atitude com relação a essa situação? A situação, por exemplo, de eu ter cometido algum erro ou uma falha,
da iminência aí de eu ser disciplinado, enfim, qual é a saída? A saída é aquilo que a palavra de Deus diz, né? É falar a verdade, é ser ou sim ou ser não. Então, diante disso tudo, a nossa atitude ela precisa ser o quê? Se você tem vivido uma vida de mentira, ou se você tem permitido em algumas situações da sua vida mentir, sai desse caminho, porque esse caminho não é caminho de Deus, isso é caminho de roubo, destruição e morte. A palavra de Deus convida a você confessar o seu pecado, né, e receber o perdão de Deus. Você precisa fazer isso. Uma segunda posição que você precisa fazer é abandonar. Depois que você se arrependeu desse pecado, a palavra de Deus diz para você abandonar a mentira. Até lá em Colossenses você encontra que o Senhor diz, olha, abandona a mentira porque você já mortificou o seu velho homem, você já morreu. Nasceu um novo homem em você, uma nova mulher gerada em Cristo. Então, abandonem a mentira. Uma outra situação, fale a verdade, seja qual for a situação. Não fuja com a verdade. Deixa eu falar uma coisa séria para você. É mais honroso você entregar uma prova em branco e agradar a Deus porque você entregou a prova em branco, do que você tirar um 10 depois, receber um 10, uma prova com 10, fruto de uma mentira. Então, se você não estudou, né, vá até as últimas consequências do teu não estudo. Entregue a prova em branco. Não faça a questão que você não saiba. Tira 4, tira 3, mas não minta. Assuma a consequência do teu erro de não ter estudado. Assumir o erro diante do teu pai, da tua mãe, olha, de fato eu pisei na bola, eu fiz algo errado, né? A disciplina, ela faz bem para nós. A disciplina, ela forja o nosso caráter. Então, confessa ali para o teu pai, confessa ali para tua mãe, confessa, seja por teu professor, enfim, e receba a disciplina. A disciplina vem de Deus e nos ajuda, nos faz crescer. Isso é importante para a gente. E é falar a verdade, mesmo que numa situação complicada, por mais que seja difícil falar naquela hora e você fique até constrangido de falar a verdade ela gera confiança. Que engraçado. Mesmo você confessando um erro para uma pessoa, falando que pisou na bola, tal, enfim, sendo a verdade, a pessoa vai receber aquilo de uma forma boa. E você vai se tornar uma pessoa mais confiável, mais honrável. Uma pessoa que, conforme diz aí o ditado, né, uma pessoa de palavra. Olha, eu posso confiar nela, porque se ela tiver errado, se ele tiver errado, ele vai falar. E falando, isso vai gerando confiança. Isso é bom. Ninguém está isento de erro, ninguém está isento de falha, né? A gente só precisa agir com a verdade. Amém? Então era isso que a gente precisava estudar hoje. Vamos orar? Queria que você abaixasse a cabeça. A Mari ora aqui. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra. Senhor, obrigado por ter usado o ouvido do Alexis. Deus, que nós possamos, Deus, em nome de Jesus, aplicar isso ao nosso dia a dia, Senhor, para poder estar mais perto de ti, Deus, em nome de Jesus, para fazer a tua vontade, Senhor, e honrar o teu nome e ser a diferença para aquelas pessoas, Deus. Em nome de Jesus, amém.